Estamos aqui hoje reunidas mais um dia na presença do Senhor. Hoje a gente vai ler sobre Provérbios 28, hoje que é quinta-feira. Então vamos orar antes da gente iniciar nossa leitura. Pode fechar os seus olhos, respirar fundo, suspirar. Vamos lá. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por nos despertar nessa manhã para transmitir a sua palavra, para conversar a respeito das coisas eternas. Que o Senhor desperte no nosso coração esse desejo de te buscar, de te conhecer mais. Que o Senhor possa levantar mais pessoas para levar a palavra de Deus, né, para que mais vidas sejam alcançadas. Sabemos que meditar na sua palavra é essencial e isso nos fortalece. Então, estamos aqui para honrar o teu nome, glorificar o teu nome. Sabemos da importância desse hábito, né, de oração, de leitura da sua palavra. Então, que o Senhor nos fortaleça para a gente perseverar. Nós cremos que o Senhor vai completar as boas obras na nossa vida. Entregamos, então, Deus, esse tempo ao Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir, que o Espírito Santo ele venha direcionar toda a reflexão que vai ser feita nesse capítulo 28. Que a gente tenha um aprendizado sólido, um aprendizado prático, para que a gente consiga colocar em prática na nossa vida e colher os frutos dessa obediência, conhecimento e sabedoria. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos lá, versículo 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como um leão. Muitas vezes as pessoas fogem mesmo sem ter a polícia atrás, né? Por conta de uma culpa, de uma acusação, por não se sentirem perdoadas, né? Pelos erros que cometeram. Então, quando a gente pensa no ladrão, né? Ele rouba para quê? Para obter um benefício através do seu roubo, né? Para ter uma vida melhor. Mas como que vai ter uma vida melhor se ele sempre vai estar com medo de ter alguém atrás dele, né? Então ele nunca vai ter paz. Então quem pratica o mal não tem paz. A única paz que excede todo entendimento é a paz de Cristo, né? Então, é fruto de termos paz com Deus. Então, a gente não precisa ter medo, porque todas as coisas cooperam para todos aqueles que amam a Deus. Então, por isso que os justos são corajosos como um leão, porque não temem coisa alguma. Versículo 2: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Uma nação ela pode sofrer consequências pela atitude do seu povo. Se o povo dá um jeito ilegal de resolver as coisas, não respeita a autoridade, isso não vai ser bom, né? Então a gente precisa evitar o engano, a mentira, o erro, a corrupção, para a gente evitar de ser liderado por líderes corruptos, porque o povo ele sempre vai ter o líder que merece, né? Então a gente precisa começar a mudança por nós. Versículo 3: o pobre que oprime os pobres é como tempestade súbita, que destrói toda a plantação, né? Aqui ele traz um pouquinho da incoerência, né? De quem tem um discurso. As pessoas, por exemplo, elas passaram por algum tipo de necessidade. Às vezes ela julgou alguém, falando, nossa, se eu estivesse naquele lugar, eu faria diferente. Aí quando a pessoa ela tá naquele lugar, ela faz a mesma coisa, né? Essa incoerência, né? Ou, por exemplo, você não tinha conhecimento da Bíblia, não lia, e você começou a buscar conhecimento, né, ter entendimento, sabedoria, e você começa a desprezar quem não tem esse entendimento, né, não tem, né, esse relacionamento com Deus. Então, nosso papel é auxiliar essas pessoas a ter conhecimento, né, não julgá-las, né, então não criticar essas pessoas. Versículo 4: os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles, né. Então, aqueles que se afastam do mandamento de Deus ou desobedecem às leis acabam aprovando ou apoiando comportamentos maus, né? Então isso acontece porque eles ignoram os padrões de Deus, né? E tendem a justificar ou aplaudir as pessoas que também estão fazendo isso. Então, quem busca o Senhor vai, né, fazer as coisas da maneira correta. Então, os que abandonam a lei, eles elogiam quem está fazendo a mesma coisa, mas os que obedecem à lei lutam contra isso. Versículo 5: os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem completamente. Quem pratica o mal perdeu a noção da justiça, não teme a Deus. Então, para essa pessoa, tanto faz, né? Quem entende a justiça e que nenhum mal fica sem punição, né? Que a lei ela é perfeita, vai tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Então, ler a Bíblia, orar, pedir sabedoria, né? Para que a gente compreenda o que é justo. Versículo 6: melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso nos seus caminhos.
A riqueza ela não tem nada a ver com o caráter, né? O caráter ele deve ser construído em Deus. Esse é o ponto principal. A partir daí que a gente começa a construir e adquirir riqueza. Porque se você tem o caráter trabalhado por Deus, você busca conhecimento, aplica esse conhecimento, você vai adquirir sabedoria. Então, com sabedoria e o caráter transformado, você vai ter riqueza. Então, a riqueza ela não vai te corromper, porque você fez, buscou né, um caráter trabalhado em Deus, buscou conhecimento, buscou sabedoria, adquiriu riqueza. Então, ela não vai te corromper. Agora, se for o inverso, né? Você buscar riqueza primeiro, facilmente ela vai te corromper. Então, busque primeiro o lugar de sabedoria, sabedoria em Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Então, o que a gente está aprendendo em Provérbios, aplicar isso na nossa vida, isso é sabedoria. Versículo 7. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Se você for aquela pessoa que é influenciada pelos outros, você vai trazer vergonha para sua família, não vai obedecer a Deus, né? Não vai prosperar em todas as áreas, né? Como pessoa, enfim. Então, se você se moldar aos padrões do mundo, você vai se afastar do padrão divino. Então, mas se você decidir seguir a Cristo, renunciar ao mal, né, às tentações, você tem um futuro garantido em Deus, né? E a prosperidade, né, ela vem junto de tudo isso, né? Versículo 8: quem aumenta a própria riqueza com juros exorbitantes, ajunta para o outro que será bondoso com os pobres. Fala do ganho ilícito, né? Às vezes tem recurso, mas a semente não é boa disso, a fonte não é boa, a fonte é corrompida. Então, os dois lugares têm que ter qualidade, a semente boa e a terra, né? O dinheiro ele tem que vir de uma fonte legal e a terra que você vai plantar também. Diferenciar também o que é pão e a semente, né? Muitos recursos vai vir na nossa mão, a gente precisa usar para pagar nossas contas, para obter as coisas para nós, e algumas sementes a gente vai semear, né? A gente vai investir, vai criar negócios, né? Então a gente diferenciar também o que é semente que a gente precisa plantar, investir, poupar para o nosso futuro, para negócios, e o que é pão que a gente precisa comer, né? Versículo 9: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Como que a gente vai orar para Deus se a gente não obedece a ele? A oração é para quem obedece, para quem é filho. A pessoa que não está nem aí para Deus vai orar para ele, né? Então, se a gente não reconhece a autoridade de Jesus, como que a gente vai ser amigo dele? E toda vez que a gente ora, a gente precisa falar no final, em nome de Jesus, né? A gente tem que pedir em nome do Filho de Deus, né? Versículo 10. Quem leva o homem direito pelo mau caminho cairá com ele mesmo na armadilha que preparou, mas os íntegros herdarão o bem. Então, levar o homem direito pelo mau caminho, ou seja, corromper uma pessoa, isso tem um peso espiritual muito grande. Então, você vai dar mau testemunho. Né? Existem várias formas de dar testemunho, e uma delas é não praticar aquilo que você vive, ser hipócrita. Então, por exemplo, pega você, né? Você vai lá, prega o evangelho, vai na igreja, mas vive no pecado. Quando uma pessoa vê isso, o que você acha que essa pessoa vai pensar? Ela fala, o que adianta para a igreja? Entende? Então, isso é. Se você vive em Cristo, tem que viver longe do pecado. Porque eu já vi muitas pessoas, tá? Ah, o que adianta? Ver na igreja, vai tá pecando. Então, isso faz as pessoas vincularem o erro a Deus, e aí, pronto, eu não quero ir pra igreja, não quero seguir a Deus, né? E outro ponto é ensinar o que é incorreto. É preciso tomar esse cuidado, né? E não se deixar a gente se corromper pelas recompensas imediatas, momentâneas, né? Os desejos da carne. Versículo 11: o rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Na verdade, ele está revelando aqui a verdadeira sabedoria, ela não está vinculada à riqueza, né? Mas à capacidade de discernir e entender as coisas de maneira justa e correta. Então, a sabedoria, ela traz riqueza, né? Não tem como. Se você está passando por dificuldade, tá? E você buscar conhecimento, sabedoria, você pode estar passando por dificuldade agora, mas isso vai ser passageiro, porque é uma tendência natural você ter sabedoria e buscar conhecimento e você sair das dívidas, negociar, tomar decisões da maneira correta, porque não adianta nada eu, se eu tô comprando mais do que eu posso, se eu tô vivendo um padrão acima, se eu tô comprando para satisfazer prazer momentâneo, né, agora, não pensando no meu futuro, isso não é ter sabedoria. Então, a pessoa que ela tá nessa situação é porque falta sabedoria, ela buscando sabedoria, você pode ter certeza que buscando sabedoria, você vai prosperar, não tem como, né? Então, você vai aprender a administrar o seu dinheiro, não vai antecipar sonhos, não vai fazer sem pensar. Então, buscar sabedoria, ela vai te levar para a prosperidade. Versículo 12: quando os justos triunfam, há uma grande alegria. Quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. A vitória, a liderança de pessoas justas, ela traz alegria para a sociedade.
porque suas ações elas são voltadas para o bem, né? Promove justiça, paz, prosperidade. Então elas criam um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, confiantes, né? E quando há ímpios, é o contrário, né? As pessoas vão sofrer. Então, vamos pedir para que Deus levante pessoas comprometidas com justiça, né? Para a posição de liderança, mesmo quando os ímpios parecem estar no controle. Lembre-se que Deus, ele é soberano e a justiça prevalecerá. Versículo 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Né? Não tem como prosperar escondendo o pecado. Né? Quem oculta o pecado já mostra que não tem relacionamento com Deus. Então, confessar os pecados, reconhecer o erro, a humildade, é o primeiro passo para a restauração. E além de confessar, é essencial a gente abandonar esse pecado, demonstrando arrependimento verdadeiro. Então, essa atitude ela atrai a misericórdia de Deus, que é sempre disposto a nos perdoar. Versículo 14: bem-aventurado o homem que é constante no temor a Deus. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então, o relacionamento com Deus ele tem que ser diário. Ele precisa ser constante. A gente precisa ter consistência, porque é essa consistência que vai nos manter longe do pecado. Porque Deus ele tá todo dia te lembrando o que é certo e o que é errado. Então, a gente vai estar se alimentando de algo que faz com que a gente deixe de se alimentar das coisas do mundo. Né? Então, quando a gente tá com fome, a gente não vai no mercado, a gente não quer comprar tudo. Agora, quando a gente come, antes de ir, você vai lá e compra o que é necessário, não é? Então, se a gente está saciando a nossa alma todos os dias aqui com o ensino bíblico, as coisas que não edificam, elas começam a não mais nos interessar, porque a gente já está alimentado com a palavra. Versículo 15: como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Então, ele destaca o impacto destrutivo de uma liderança injusta, cruel. Né? Ele também nos lembra da responsabilidade que os líderes têm de agir com integridade e compaixão. Versículo 16: o governante sem discernimento aumenta a opressão, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Então, buscar conhecimento, né, discernimento para liderar ou influenciar de maneira justa. Versículo 17: o assassino atormenta pela culpa. Será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Esse trecho ele mostra que alguém que cometeu assassinato vive atormentado pela culpa, né, pela consequência do seu crime, ele carrega esse fardo pesado. Mas, mesmo os pecados mais graves, se a pessoa se arrepender de todo o coração, ela vai ter a oportunidade de transformar a vida dela através do perdão de Deus. Então, às vezes as pessoas à sua volta vão estar condenando, mas Deus, se ele se arrepender do coração, ele tem a oportunidade de receber o perdão. Versículo 18: quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Então, se tem integridade, descansa. Se você não está fazendo as coisas erradas, descansa. Né? E prudência, gente, não é falta de fé. Por exemplo, eu faço um seguro de vida, eu tenho minha reserva, porque eu fico pensando que eu vou ficar pensando, não tenho fé, então eu acho que vou bater no meu carro, vou entrar na minha casa. Não, gente. Prudência, tem seguro de carro, porque eu vou me proteger caso isso aconteça. Então, prudência é diferente de falta de fé, né? Então, a gente tem que viver de maneira íntegra, ter fé, mas também agir com prudência para nos proteger. E Deus, ele cuida de nós, né? Ele vai nos honrar. Né? Então, a gente não precisa ter medo. Versículo 19, ele já se prepara aqui para o versículo 20. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem corre atrás de fantasia se fartará na miséria. Então, quer ser bom em algo? Vai, estuda, sabe? Se destaca. Se você não se diferenciar, dificilmente você vai ter um resultado. Então, busque em Deus. Qual que é o seu propósito? Tem que ter dedicação, tem que ter perseverança, tem que investir tempo, esforço em atividades produtivas. E como consequência, a gente vai colher os frutos desse trabalho, né? Obtendo abundância, prosperidade. Agora, quem fica ali inventando história, querendo ganhar dinheiro fácil, vai ficar na miséria, né? Versículo 20: o fiel receberá muitas bênçãos, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. Então, guarda bem isso daqui, ó. Escreve esse versículo, cola na porta do seu quarto. O fiel receberá muitas bênçãos. O fiel, ele será ricamente abençoado. O que é ser fiel, né? É ser temente a Deus, é colocar em prática aquilo que Deus ensina, é ser íntegro, dedicado, é não ser preguiçoso, que a gente ouviu. Hoje não falando preguiçoso. É fazer um trabalho que produz algo de bom, é ofertar na obra de Deus, é não prejudicar as pessoas, é não ficar fazendo dívida. Isso é fidelidade de Deus, né? Isso é ser fiel a Deus, né? Então, cuidar das finanças,
né? E aí no final ele fala, né? Tentar enriquecer depressa é uma tentação ali, né? Então, quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. Então, buscar em Deus sabedoria pra gente não tá tentando ganhar de maneira errada, né? Poupar aos poucos, aproveitar as oportunidades. Versículo 21, agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Então, sobre o preconceito, discriminação, todas as pessoas devem ser tratadas da mesma maneira, né? Então é melhor a gente ter o básico e ser honesto e íntegro do que ser enganado e viver com riquezas obtidas de maneira desonesta. Versículo 22, o invejoso é ávido por riquezas, e não percebe que a pobreza o guarda. É um invejoso, o que ele quer? Ele quer ter o que os outros têm. E na maioria das vezes, ele quer que o outro perca ainda. Então, você vê alguém prosperando e pensa, nossa, eu queria ter isso, eu queria prosperar, eu queria ter a vida dessa pessoa, né? E essa pessoa que ela não tem. Então, o pensamento, às vezes, ele vem até dessa maneira. E aí, qual que é a maneira que a gente pode substituir, né, a inveja? Por admiração, né? Nossa, o que que essa pessoa fez para estar lá? Eu gostaria de ter algo igual essa pessoa está tendo, né? A inveja ela é maligna, então a gente pode admirar essa pessoa. Versículo 23, quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Então, aquele que só sabe bajular, ele não está preocupado em ter amizade. Aquele que bajula, ele não traz benefício nenhum. Na verdade, é um risco até de você não crescer, porque ele não vai te confrontar. Ele não vai te repreender, né, para ajudar. Não vai ser seu amigo de verdade. Então, quem repreende obterá o fim, mas aquele que só sabe bajular não é bom. Versículo 24: quem rouba o seu pai ou a sua mãe diz, não é errado, é amigo de quem destrói. Esse texto ele fala sobre um ato grave de desonestidade e traição, né? Roubar os próprios pais. Tem gente que pega dinheiro escondido dos pais, eu já vi isso. Então, não é apenas roubo material, né? Pode ser uma maneira de explorar os pais, né? Seja financeiramente ou emocionalmente. Então, a desonestidade, a falta de respeito, principalmente na família, leva à destruição. E quem tenta justificar essa ação é um sinal de afastamento do próprio Deus. Versículo 25, o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Então, a pessoa que é gananciosa, né? Ela quer só pra ela faz as coisas por cima dos outros, ela quer ficar rica a qualquer custo, ela não quer transbordar isso. Isso não é bom, né? Mas quem confia no Senhor prosperará. Você tem ambição, mas você querer transbordar isso para as pessoas à sua volta. Versículo 26, quem confia em si mesmo é tolo, mas quem anda segundo sabedoria não corre perigo. Né? Conhecer e aplicar o que a gente aprende aqui nos livra do perigo, né? Então a gente pode descansar. O temor a Deus é colocar tudo diante dele. Versículo 27, quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-lo sofrerá muitas maldições. Então a gente não pode fechar os olhos sabendo que tem pessoas necessitadas. Né? Muita negligência da nossa parte querer trabalhar só para pagar as nossas contas, né? Precisa transbordar isso, então a gente deve buscar Deus. Qual é a semente que a gente deve plantar nesse solo, né? E também vou dar dinheiro para todo mundo que pedir. Também é buscar discernimento de Deus nisso, né? Buscar sabedoria de como utilizar os seus recursos, né? Pode ser dinheiro, livro, comida, tempo. Então, orar pedindo para que Deus te dê discernimento a respeito disso. No nosso último versículo, versículo 28. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles perecem, os justos florescem, né? Os ímpios são aqueles que agem de maneira errada, desonesta. Então, quando essas pessoas estão no poder, elas geralmente governam de forma injusta, explorando as pessoas, o povo, né? Então, isso leva a um ambiente de sofrimento, de tristeza. Ao contrário, quando a gente tem pessoas justas, honestas no poder, eles vão governar de maneira que vai beneficiar todo mundo. E o que isso traz? Paz, bem-estar, prosperidade, felicidade, alegria, né? Porque as decisões são tomadas baseadas na sabedoria e integridade. Então a gente precisa orar, né? Orar para que Deus nos dê líderes que sejam guiados pelo Espírito Santo, né? Guiados pela sabedoria, justiça. Bom, chegamos ao final de Provérbios, muita coisa para colocar em prática, glória a Deus por isso. Agora a gente vai orar para encerrar. Estamos chegando ao final, né, gente? Temos mais 29, 30 e 31, mais 3 dias para a gente acabar Provérbios. Está sendo muito bom esse tempo. Senhor Deus, agradecemos por tua presença constante em nossas vidas. Obrigada por nos guiar em cada decisão, por nos mostrar o caminho da justiça, da verdade. Pedimos a tua sabedoria e discernimento para que a gente possa viver com integridade, humildade, refletindo o teu amor em nossas ações.
Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos líderes, que eles governem com justiça, sabedoria, compaixão, que através deles o povo experimente a paz, prosperidade e alegria, que a tua justiça prevaleça em todos os aspectos da nossa vida, que o Senhor nos dê força para seguir o caminho da verdade, mesmo quando os desafios surgirem, que a gente possa sempre confiar em Ti, sabendo que Tu estás no controle, que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde os nossos corações e nos guie em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, que Deus coloque as pessoas certas na sua frente, que te proteja, coloque os anjos onde você chegar, na sua entrada, na sua saída, que Ele te dê ousadia, coragem, que Ele proteja os seus filhos, seus familiares, que vocês vivam o melhor que Deus preparou para você nessa vida, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima quinta e até amanhã.